a volta dos trabalhos no Congresso seguiu todo o protocolo tradicional, com disparos de canhão na entrada, ali na área externa do Congresso Nacional, e também com tapete vermelho para a chegada das autoridades. Além dos novos presidentes da Casa, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, a solenidade também contou com a presença do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e contou com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, representando o presidente Lula. Tradicionalmente, os presidentes da República não vão na volta do recesso legislativo. Eles mandam o chefe da Casa Civil, neste ano representado por Rui Costa. Rui Costa entregou uma carta que foi escrita pelo presidente Lula. Essa carta foi escrita, isso é tradicional, a carta foi lida ali em plenário. No texto, o presidente defendeu a harmonia entre os poderes e também pediu para que o Congresso trabalhe junto ao governo para trazer estabilidade econômica, geração de emprego e também o desenvolvimento social. Lula ainda falou da COP30, que neste ano vai ser realizada em Belém do Pará. Segundo ele, todo o mundo vai estar voltado para a Amazônia, para a nossa região amazônica, e que por isso é necessário avançar nas pautas ambientais e climáticas. O novo presidente da Câmara, Hugo Motta, também disse que a Câmara dos Deputados precisa ser mais forte institucionalmente, mesmo discurso que ele deu no fim de semana. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Senado precisa ser totalmente independente da Câmara, para que assim os senadores consigam analisar as propostas com mais verdade, com mais efetividade. Olha, no momento, bem ali no início, os parlamentares, tanto da oposição quanto da base aliada, se manifestaram. E eles se manifestaram à la Trump, de uma maneira inusitada. Como? Com bonés. Nós vamos agora colocar no ar, colocar na tela, a foto desses bonés. Os parlamentares da oposição usaram bonés com dizeres o seguinte: votando em Bolsonaro novamente para que a comida fique barata. Esse boné preto aí foi utilizado pelos parlamentares da oposição. Já esse boné azul, mais parecido com o de Trump, ele diz: o Brasil é dos brasileiros, foi utilizado pelos parlamentares da base aliada. Quem estava com o boné preto foi repreendido por Davi Alcolumbre, porque começaram a protestar quando o ministro Rui Costa subiu ao púlpito para poder falar. E quase não dava ali chances do ministro se manifestar ali na Câmara dos Deputados. Então, Davi Alcolumbre acabou interrompendo por um momento a sessão e chamando a atenção dos parlamentares da oposição. Nós temos esse momento, vamos ouvir. Mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. Bom, essa divisão em plenário não é só no momento do protesto, no momento da manifestação. Os parlamentares da base estão lutando para a isenção do imposto de renda de contribuintes que ganham até R$ 5.000, uma promessa de campanha do presidente Lula que ele quer tratar como tema prioritário neste primeiro semestre do ano. Já os parlamentares da oposição querem a PEC da anistia como prioridade, PEC essa que quer perdoar os invasores de 8 de janeiro de 2023. Então, essa briga já começou e deve ser a discussão ao longo desses meses, desse primeiro semestre. Antes dessa abertura do trabalho, Hugo Motta e Davi Alcolumbre tiveram café da manhã com o presidente Lula a convite do próprio presidente. A avaliação é que o governo federal quer evitar
derrotas de projetos importantes para o governo nessa segunda fase do governo Lula. E por isso Lula tenta uma aproximação com os novos presidentes do parlamento. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ouvir. O encontro, horas antes da abertura do ano legislativo, durou cerca de 1 hora. Em declaração à imprensa, Hugo Motta defendeu a harmonia entre os poderes. A nossa democracia rege a nossa Constituição, que os poderes devem ser independentes e harmônicos. E essa harmonia, penso eu, que é o que o Brasil precisa. Davi Alcolumbre elogiou a atuação de Lula e afirmou que o Senado vai trabalhar para atender às necessidades do país. Vossa Excelência hoje é o presidente do nosso país, tem compromisso com os brasileiros e o poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional, assim tenho certeza e convicção que o é, sob a liderança do presidente Hugo, na Câmara dos Deputados, e é um gesto para o Brasil, um gesto de maturidade institucional, onde cada um, dentro das suas atribuições, tem que cumprir com as suas obrigações e olhar o que é melhor para o Brasil, mas em especial para o povo brasileiro. O presidente Lula destacou a importância da convivência pacífica entre os poderes e afirmou que os parlamentares não vão ter problemas na relação com o executivo. Eu queria só comunicar a vocês que hoje essa fotografia aqui é a concretização de um compromisso com a democracia que todos nós firmamos há muito tempo. Quando eu fui candidato a presidente da República, eu disse que um dos motivos pelo qual eu era candidato é porque eu queria trazer o país à normalidade. E a normalidade de um país é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um sabendo a tarefa que tem. Jamais eu mandarei um projeto para a Câmara dos Deputados, para o Senado, sem antes ouvir as lideranças dos partidos políticos, que é os que vão brigar lá dentro para aprovar esses projetos. Jamais nós iremos mandar um projeto sem que haja anuência daqueles que trabalham para que as coisas deem certo no Brasil. Com o início do ano legislativo, as negociações do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional se intensificam. A agenda prioritária do governo federal só deve ser anunciada daqui a algumas semanas. Antes disso, o presidente Lula quer ter certeza de que a relação com os novos mandatários daqui do parlamento será positiva. Conversamos com 2 presidentes que estamos trabalhando ao longo de todo o mês de janeiro junto aos ministros e ministras para apresentar ao Congresso Nacional, além da mensagem ao Congresso que vai hoje, na próxima semana, mais detalhadamente os projetos e linhas que são prioritários para o governo nos próximos 2 anos. A expectativa é que na próxima semana a gente apresente essa agenda detalhada, de que a reforma da renda e a garantia da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma das prioridades da agenda econômica, da agenda da Fazenda, como é uma das prioridades da agenda do conjunto do governo. Mas não tem data ainda para apresentação. O Ministério da Fazenda está tecnicamente detalhando o projeto, vendo quais são os mecanismos de compensação em relação a isso, mas o nosso esforço é aprovado em 2025, até para valer em 2026. Bom, vocês acompanharam aí que a palavra em comum entre os 3 presidentes, Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, é harmonia. Mas a expectativa é que essa lua de mel entre eles não deve durar por muito tempo, porque Hugo Motta recebeu 73 votos no Senado. Aliás, Hugo Motta recebeu 444 votos na Câmara e Alcolumbre 73 no Senado, com a ajuda da oposição. Então, especialistas afirmam que a oposição vai cobrar essa conta, vai querer com que eles os favoreça também, porque essa situação aí, ela vai chegar, essa conta em algum momento vai chegar e pode pesar nessa relação com o governo federal. Outra avaliação
é que nós estamos no ano pré-eleitoral. Ano que vem tem a nova eleição para deputado, para senador, para presidente. Então a avaliação é que se Lula não melhorar a imagem dele, imagem essa que está muito desgastada na opinião pública, daqui até outubro haverá um distanciamento de Hugo Motta e Alcolumbre do presidente Lula para que os partidos deles não sejam afetados no ano que vem, na eleição do ano que vem. Então o presidente Lula começa uma corrida contra o tempo, ele tem 10 meses para recuperar a imagem positiva que ele tinha lá no início do mandato dele, porque agora a situação está complicada por causa do aumento do preço dos alimentos, tem aumento do preço dos combustíveis, tem a inflação que, para não ser descontrolada, a taxa Selic teve que ser elevada para um número exorbitante. Então a situação para o presidente Lula nesse momento não é nada favorável. Sabendo disso, os presidentes e seus respectivos partidos, eles podem se distanciar do presidente nos próximos meses para não pesar lá na frente. E tem também a oposição que vai cobrar esse apoio dado aos 2 novos chefes do parlamento. Bom, enquanto havia essa volta do trabalho lá no Congresso, o presidente Lula não estava, é tradicional que ele não vá, mas ele, horas antes, estava na volta do recesso do Poder Judiciário. Por lá, houve uma outra solenidade, onde o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele defendeu também a harmonia entre os poderes, mas jogou bastante indireta, principalmente para a Câmara dos Deputados. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!